Um homem de 34 anos, casado com Fiona, de 35 a 7 anos, descobre que sua esposa está tendo um caso com um colega de trabalho chamado Aaron. Após uma discussão sobre filhos, Fiona se fecha e se recusa a conversar, o que leva o marido a investigar o celular dela. Divorciei-me da minha esposa infiel e depois localizei o parceiro dela para destruir o casamento dele. Eu, 34 anos, homem, estou casado com Fiona, 35 anos, mulher, há 7 anos, e nosso casamento tem sido mais ou menos. Quero dizer, não vou mentir para mim mesmo dizendo que tivemos um casamento espetacular porque houve muitas brigas, mas o amor ainda estava lá. Pelo menos era isso que eu pensava, mas parece que eu fui o único a pensar assim entre nós dois. De qualquer forma, tentamos fazer as coisas funcionarem, e é isso que importa. Vou explicar onde a história começa. Tivemos uma das nossas brigas. Uma coisa que você precisa saber sobre Fiona é que ela tem o péssimo hábito de simplesmente se fechar completamente quando é confrontada. Não importa se você chega até ela de forma agressiva ou tenta ser o mais suave e puro possível, como uma freira. No momento em que ela percebe que há uma confrontação, ela se recusa absolutamente a se engajar. Isso é uma das coisas que me enlouquece e significa que eu quase nunca consigo ouvir os verdadeiros pensamentos dela sobre qualquer uma das disputas ou conflitos que temos. Por causa disso, costumo evitar discussões, porque essa parte me irrita muito, mas isso não impede que as discussões aconteçam. Então, tivemos uma briga sobre ter filhos. Sempre fui mais ou menos indeciso sobre isso, embora eu diga que sou mais pela opção de não ter filhos. E a próxima coisa que eu soube foi que ela parou de falar. Isso me deixou louco, porque era um conflito muito importante de resolver ou pelo menos esclarecer. Eu realmente precisava saber mais sobre onde ela estava em relação a isso e se ela entendia os pontos que eu estava tentando levantar, mas ela simplesmente se fechou. Então, deixei ela lá na sala de estar e fui fazer outras coisas pela casa. Foi quando a vi digitando furiosamente no celular e isso me chamou a atenção, porque eu senti que ela provavelmente estava contando para alguém, talvez uma das irmãs ou amigas dela, seus verdadeiros sentimentos. Eu estava cansado de não saber, e algo tão importante quanto isso me fez decidir que eu ia descobrir, custe o que custar. Então, na próxima oportunidade que tive, decidi pegar o celular dela e ver algumas das conversas dela com as irmãs. Não havia nada demais, apenas fofoca de família que estavam discutindo. O problema começou quando decidi olhar as conversas dela com uma das amigas, e foi aí que encontrei muito mais do que eu esperava ver. Não havia absolutamente nada relacionado à briga que tivemos. Quero dizer, tecnicamente havia, mas era mencionado de forma muito passiva no começo da última conversa, e foi isso que me levou ao que estou aqui para contar. Ela foi até a amiga para falar sobre a nossa grande briga sobre ter filhos, e a amiga se mostrou compreensiva, mas isso foi quase tudo o que falaram sobre mim, porque a próxima linha da minha esposa foi: está ficando cada vez mais difícil não considerar deixar ele pelo Aaron, especialmente porque nós dois definitivamente queremos uma casa cheia. Depois de ler isso, eu realmente senti um choque e precisei me sentar. Foi como um soco no estômago, porque essa era a última coisa que eu esperava encontrar. Eu precisei deixar o celular dela de lado, e foi bom que eu fiz isso, porque ela entrou na sala cerca de 2 minutos depois. No entanto, isso me fez perceber que eu tinha mais investigação a fazer. Eu precisava descobrir quem era esse tal de Aaron, e embora eu soubesse que ela estava dormindo com esse cara, eu precisava de confirmação e saber há quanto tempo isso estava acontecendo. Então, na próxima oportunidade que tive com o celular dela, procurei o nome Aaron, e não só vi o contato dele no celular dela, mas também vi que ele havia sido mencionado várias vezes nas conversas dela com 2 de suas amigas mais próximas. Fiquei feliz ao ver que, enquanto uma delas estava entretendo todo o papo sobre o Aaron, a outra tentou falar sensatamente com ela, considerando que ela era casada. Claramente, ela não ouviu, porque foi a última vez que ela mencionou o Aaron para essa amiga. Os verdadeiros detalhes estavam na conversa dela com o próprio cara, e foi lá que encontrei toda a confirmação que eu precisava. O início da conversa foi há pouco mais de 1 ano, e era sobre coisas do trabalho, o que deixou claro que o Aaron era colega de trabalho dela.
dela. Ela nunca tinha mencionado ele antes. Eu não consegui ler todo o histórico de mensagens, mas ao rolar para baixo e parar em alguns pontos diferentes, eu pude ver como as coisas começaram a ficar cada vez mais flertadoras. Ficou bem óbvio até onde a relação deles tinha chegado quando vi que estavam trocando fotos provocantes um para o outro, do tipo que não admite mal-entendidos. Quando cheguei na última semana das conversas deles, vi ele perguntando quando se veriam novamente, considerando que Aaron e Fiona eram colegas de trabalho, devia estar se referindo a algo íntimo. Acho que foi nesse momento que percebi que eu estava acabado com ela para sempre. Tirei capturas de tela e gravei vídeos, tentando documentar tudo da maneira que consegui pensar. Eu sei de algo imenso, e ela não tem a menor ideia disso. Algo nisso me faz sentir poderoso, e acho que já estou começando a sentir raiva dela. Por isso, quero garantir que a machuque profundamente. Eu me recuso a me entregar e deixar ela sentir que venceu. Vou descobrir algo, e depois conto como tudo vai. Edit. Pensei em algo, e isso vai ser eu descobrir mais sobre esse tal de Aaron. Quero saber onde ele mora, porque quero confrontá-lo. Não estou no clima para briga, mas definitivamente não vou recuar se surgir uma. Eu preciso descarregar essa raiva em alguém, e acho que ele será um bom candidato para isso. Atualização 1. Ok, aqui está a primeira atualização, de espera que seja uma das poucas, sobre minha esposa Fiona, que tem me traído com um colega de trabalho chamado Aaron. Ainda não fiz nada, mas descobri uma informação importante, e com certeza vou descobrir como usar isso. O amante da minha esposa também tem uma esposa, e ela provavelmente sabe disso, mas ainda assim continua se envolvendo com ele do mesmo jeito que ele sabe que Fiona tem um marido, mas ainda assim fica com ela. Eu sou sortudo por ser um dos cônjuges envolvidos, porque sei o que está acontecendo, mas o problema é que a esposa dele estava no escuro. Eu sei que algumas pessoas em relacionamentos preferem ser ignorantes, mas independente disso, vou garantir que eu conte a ela o que está acontecendo. Se eu conseguir fazer o relacionamento dele desmoronar e possivelmente acabar, isso já será uma parte da equação que me fará feliz. Quanto a Fiona, eu comecei a procurar advogados de divórcio e já escolhi 2. Não acho que vou me decepcionar com nenhum dos 2, mas fico feliz que já estou pronto para ela. Quero garantir que cada aspecto disso a machuque profundamente, até mesmo quando eu entregar os papéis. Agora só preciso torcer para que tudo aconteça do meu jeito. Atualização 2. Bem, eu nunca imaginei que tentar expor um marido infiel fosse ser tão benéfico para mim. Fico feliz por ter decidido seguir esse caminho, porque tem me trazido grandes resultados. A esposa do Aaron se chama Kate, e ela é muito bonita. Isso me faz me perguntar por que o Aaron não consegue se afastar das esposas dos outros quando tem uma mulher linda em casa, mas sei que traição não se trata apenas de atração física. Decidi entrar em contato com Kate pelo Facebook e, embora tenha levado alguns dias, ela finalmente respondeu à minha mensagem. Eu disse a ela que queria conversar sobre algo relacionado ao marido dela e que gostaria de encontrá-la pessoalmente em um lugar público, mas ela se recusou absolutamente, dizendo que eu poderia contar o que fosse por mensagem, não importando quão pesado fosse. Eu realmente não queria fazer isso dessa forma, para ser honesto, porque parece meio cruel, mas ela insistiu. Primeiro, eu a avisei de que se tratava sobre o marido dela, porque achei que isso poderia amenizar o impacto. Depois de alguns minutos, quando tive certeza de que ela havia lido a mensagem, eu disse a ela que o marido dela estava dormindo com a minha esposa. Eles estavam tendo um caso, e isso acontecia há vários meses. Levou mais de 1 hora para ela responder, e disse apenas, obrigado. Perguntei se ela estava bem, pois a resposta parecia bem vazia, mas ela disse que estava cansada dele e das suas atitudes. Aparentemente, essa não era a primeira vez que ela o pegava traindo. Ele já tinha sido confrontado outras 2 vezes, e ela o havia perdoado ambas as vezes. Ela disse que ele estava muito mais cuidadoso agora, pois ela não sabia de nada. Provavelmente não teria descoberto se eu não tivesse dito algo. Ela estava tão no escuro quanto eu, e fiquei feliz por ter feito alguma coisa a respeito. Ela disse que não podia mais continuar com ele, e então, do nada, perguntou, e se nós nos encontrarmos afinal? Um pouco de seu próprio veneno. Eu tive que ler essa frase 5 vezes, porque parecia que minha mente estava interpretando de uma forma muito pervertida, mas eventualmente eu me convenci de que sabia exatamente o que ela estava sugerindo. A coisa mais louca disso tudo é que sempre vi o casamento como uma instituição que não deveria ser manchada por infidelidade
amizades e outras coisas tolas que podem acontecer em um casamento. Mas minha visão mudou no momento em que descobri que a Fiona estava me traindo. Talvez a ideia de casamento em si não tenha mudado, mas a ideia de casamento com ela, sim, percebi que não era mais algo puro e qualquer erro a partir daquele ponto realmente não importava. Então, sem nenhuma vergonha, até hoje, me encontrei com Kate na casa dela enquanto nossos cônjuges estavam no trabalho e nós ficamos. E a melhor parte é que foi tão bom. Alguns de vocês podem argumentar que sou tão ruim quanto a Fiona, e eu nunca vou concordar com isso, pois eu nunca teria feito isso se ela não tivesse me traído. Isso nunca teria passado pela minha cabeça antes de saber sobre Aaron. Depois disso, não consideramos mais ter um casamento de verdade aos meus olhos. E só para vocês saberem como me senti sem culpa nenhuma, isso aconteceu novamente, várias vezes. Acho que foi a única coisa que estava me mantendo são, vivendo na mesma casa que uma esposa que eu sabia que estava me traindo. Para mim e para Kate, é apenas diversão. Não tem casamento nem compromissos. Ela sabe que isso pode acabar a qualquer momento. Então, é hora de eu pegar os papéis do divórcio, atualização 3. Estou feliz em dizer que toda essa história com a minha agora ex-esposa finalmente chegou ao fim e terminou de uma forma muito satisfatória para mim, pelo menos. Não posso falar por ela, isso é certo. A primeira coisa que fiz foi preparar os papéis de divórcio. Contratei um servidor de documentos para entregá-los no trabalho dela, no meio do expediente, e eu realmente queria estar lá. Fiquei muito satisfeito quando ela ligou e eu não atendi nenhuma das ligações. Ela mandou várias mensagens de raiva, mas parecia que ela ainda estava em grande parte incrédula. Eventualmente, ela voltou para casa naquela noite, furiosa. Eu acho que em um dia normal, eu ficaria muito preocupado com a raiva dela, mas foi apenas divertido para mim. Eu acho que dei umas risadas, e isso a fez ficar ainda mais furiosa. Eventualmente, ela perguntou por que eu não havia atendido, e essa foi a única pergunta que ela fez. Então, eu decidi responder, e disse que sabia do caso dela com o Aaron. Eu sabia de tudo, até mesmo que ele era um colega de trabalho não mencionado e que ela queria ter filhos com ele. O rosto dela ficou pálido quando percebeu o quanto eu sabia. Deixei escapar que tinha todas as provas necessárias para destruí-la no tribunal de divórcio e, acho que em uma perda total de compostura, ela tentou pegar meu celular. Não sei se a intenção dela era manter o celular como refém, destruí-lo ou tentar apagar as evidências. Nunca saberei, porque eu cheguei até ele primeiro. Mesmo que ela tivesse tentado destruir tudo, todas as provas estavam salvas e meu advogado tinha cópias também. Foi uma perda total de controle. Eu disse a ela para arrumar suas coisas e ir embora, mas ela simplesmente se afundou no chão e começou a chorar incontrolavelmente. Mesmo depois de 3 horas, ela ainda não fez nenhuma tentativa de sair de casa. Infelizmente, a casa era legalmente de ambos, então não podia chamar a polícia para tirá-la de lá. Quando me cansei de tudo, acabei saindo de casa eu mesmo, e acho que ela percebeu o quanto isso foi pior, porque ela começou a me ligar sem parar 5 minutos depois que eu saí. Toda a vida dela estava desmoronando, e eu senti uma enorme satisfação em ser o arquiteto disso. A próxima vez que me vi nela foi quando voltei a casa para pegar mais das minhas coisas. Ela literalmente rastejou atrás de mim no chão, implorando e suplicando. Ela continuava dizendo que tinha sido um erro, mas foi um caso, não foi uma única vez. Mesmo que você vá perdoar alguém por trair você, nunca deixe ser uma mentira recorrente. Não havia absolutamente nenhuma chance de eu a perdoar, mas ela deve ter sentido que ainda havia uma pequena esperança. Eventualmente, os processos de divórcio começaram e eu tinha tudo o que precisava para me defender bem. Acho que a melhor parte para mim foi que nós ganhávamos mais ou menos o mesmo e não tínhamos filhos. Graças a Deus por isso. Então, por mais que ela tentasse obter pensão alimentícia, não havia nada para dividir. Já que ela foi a infiel, foi bem fácil para mim conseguir a casa. Não havia razão para eu mudar de vida porque alguém estava me traindo. Eu empacotei a maior parte das coisas dela e ela foi informada de uma data para vir pegar o que faltava. Após ela ter saído de casa, eu realmente me senti livre. O policial estava de prontidão para evitar qualquer drama, mas uma vez que ela estivesse empacotada e fora de casa, eu me senti genuinamente aliviado. A questão é que provavelmente não vou continuar morando aqui, pois preciso de um novo começo, mas, por enquanto, estou feliz em me livrar dela. Ouvi da Kate que
que ela iniciou os processos de divórcio com o marido, o que me leva à minha última ação de vingança. Pedi para ver Fiona em um café local e ela apareceu, embora parecesse confusa sobre o que eu queria dela. Eu deixei claro que só tinha uma coisa para contar, e essa coisa era que, depois de descobrir sobre ela e Aaron, eu me certifiquei de retribuir da mesma maneira. Eu disse a ela que, antes do nosso divórcio, eu dormi com a esposa de Aaron e fiz isso várias vezes. A boca dela ficou aberta e ela continuava balançando a cabeça em descrença. Ela disse que eu nem conhecia a esposa dele, mas eu disse o nome da esposa dele e onde eles moravam, e foi aí que ela finalmente me acreditou. As mãos dela estavam tremendo, mas não sei se ela estava prestes a chorar ou cheia de raiva. Não me importei em descobrir e fui embora. No próximo dia de trabalho, falei com Kate e a avisei sobre o que eu queria fazer. Surpreendentemente, ela não teve objeções, desde que eu não deixasse rastros de nenhum tipo. Ela me disse que Aaron e ela foram para o trabalho e eu fiquei estacionado fora do escritório deles. Quando vi o carro dele chegando, saí do carro e fui até ele. Ele parecia confuso quando me viu se aproximando. Então eu expliquei que era o marido de Fiona, quer dizer, ex-marido. Ele me reconheceu e deu um passo para trás. Acho que estava sendo cauteloso. Eu disse a ele que não estava procurando briga, a menos que ele estivesse, e que não tinha ressentimentos. Estendi a mão, e justo quando ele estava prestes a pegar, eu disse que não tinha ressentimentos porque eu tinha dormido com a esposa dele da mesma maneira que ele tinha feito com a minha. A mão dele foi para baixo tão rápido, e ele claramente não sabia como reagir ao ouvir isso. Depois de uns 10 segundos, ele simplesmente me xingou e foi embora. Eu estava esperando que ele fosse me dar um soco para me dar uma desculpa para acabar com ele, mas isso não aconteceu. Kate me disse que se mudou da casa no mesmo dia, enquanto ele estava no trabalho, por isso ela não estava preocupada com o que ele faria. Eu espero que ela consiga tudo o que merece no divórcio, porque parceiros infiéis são a pior coisa. Enfim, é isso. Estou feliz por ter visto o fim de um casamento bem complicado. Agora posso focar na vida que tenho pela frente.